Existe uma cena que quase todo mundo já viveu. A pessoa decide que vai mudar algo. Pode ser um projeto que estava adiando, um hábito que sabe que precisa criar, uma meta que está guardada há tempo. E no momento da decisão, algo acende por dentro. A energia, a clareza. Há uma sensação de que dessa vez vai ser diferente. Ela começa, dá os primeiros passos com entusiasmo, conta para alguém, monta um plano, coloca no calendário. E por alguns dias, às vezes por algumas semanas, tudo flui. E então o silêncio chega. Não há um momento dramático de desistência. Não há uma decisão clara de parar. O que acontece é mais sutil. A pessoa percebe que o entusiasmo do início foi embora, que acordar para fazer aquela coisa ficou mais pesado, que os resultados que esperava ainda não apareceram, que a vida continuou exigindo outras coisas, e de forma quase imperceptível, o projeto vai ficando para depois. A rotina vai afrouxando, até que um dia a pessoa olha e percebe que parou sem ter tomado a decisão de parar. Esse ciclo é tão comum que a maioria das pessoas o aceita como inevitável, como se a motivação fosse um recurso que existe em quantidade limitada e que naturalmente se esgota, como se as pessoas que conseguem persistir fossem simplesmente mais disciplinadas, mais fortes, mais determinadas por natureza. Mas a neurociência conta uma história diferente. E entender essa história muda completamente a relação que a pessoa tem com o próprio processo de mudança. A motivação que aparece no início de qualquer projeto novo tem uma base neurológica específica. Quando a pessoa concebe uma ideia nova, especialmente uma que está conectada a algo que deseja profundamente, o cérebro libera dopamina em antecipação à recompensa. Não pela recompensa em si, mas pela expectativa dela. Esse pico de dopamina é o que cria a sensação de energia, de clareza, de que dessa vez vai ser diferente. É real, é genuíno e é temporário. O problema é que o pico de dopamina da antecipação é quase sempre maior do que a dopamina gerada pela execução real. A ideia de escrever um livro gera mais dopamina do que escrever a página de hoje. A decisão de começar a correr gera mais dopamina do que a corrida em si, numa manhã fria de terça-feira sem vontade nenhuma. E quando a realidade da execução não corresponde ao pico de antecipação, o cérebro registra uma queda. Não de fracasso, mas de recompensa menor do que esperava. E essa queda é sentida como desânimo. Existe um fenômeno documentado pela psicologia que se chama o Vale do Desespero, mas que nos estudos sobre aprendizado e mudança de comportamento é mais conhecido como o platô. É a fase que fica entre o entusiasmo inicial e a competência real. No início, tudo parece progresso porque qualquer passo é um avanço a partir do zero. Mas depois de algumas semanas, o progresso fica menos visível. A curva de aprendizado encontra seu primeiro platô, e o esforço continua sendo o mesmo, enquanto os resultados parecem ter parado. Esse platô não é ausência de progresso. É uma fase em que o progresso acontece internamente, em níveis que ainda não são visíveis externamente. É quando o cérebro está consolidando o que aprendeu, quando os padrões estão sendo integrados, quando a fundação está sendo construída. Mas para quem está de dentro, sem essa perspectiva, parece que não está funcionando. E é exatamente nessa fase que a maioria das pessoas desiste, não no momento mais difícil, no momento em que nada de dramático está acontecendo, no silêncio. Por que o silêncio é tão difícil de atravessar? Porque o silêncio não tem narrativa. O início tem narrativa, a decisão, o entusiasmo, os primeiros passos. A crise também tem narrativa, o obstáculo, o desafio, a superação. Mas o meio, a fase longa entre o começo empolgante e o resultado que ainda não chegou, essa fase não tem história interessante para contar. É apenas trabalho silencioso e invisível. E numa cultura que valoriza o highlight, o resultado de a transformação dramática, o trabalho silencioso parece não ter valor. A comparação amplifica esse problema de forma significativa. No exato momento em que a pessoa está atravessando o silêncio do próprio processo, as redes sociais mostram os resultados de outras pessoas. O progresso dos outros, sempre selecionado e editado para parecer mais linear do que foi,
aparece como contraste cruel com a própria invisibilidade. E o cérebro, que está otimizado para a comparação social, conclui: estou ficando para trás. Isso não está funcionando. Algo está errado comigo. Mas há algo sobre esses julgamentos que é fundamental entender. Eles são baseados em uma comparação impossível. A pessoa está comparando o próprio processo interno com o resultado externo de outra pessoa. Está comparando o trabalho silencioso e invisível de uma fase com a vitória visível de um momento. E essa comparação nunca será justa, porque compara coisas fundamentalmente diferentes. O que aparece nas redes não é o processo. É o momento em que o processo já produziu resultado suficiente para ser compartilhado. Existe um conceito que os pesquisadores de desempenho chamam de transição do iniciante ao intermediário. No nível de iniciante, qualquer prática produz ganhos visíveis rapidamente, porque qualquer ponto é melhora sobre o zero. Mas na transição para o intermediário, os ganhos ficam mais lentos, mais sutis, mais difíceis de perceber. E a exigência aumenta. Para continuar progredindo, é necessário mais refinamento, mais consistência, mais tolerância ao processo sem resultado imediato. A maioria das desistências acontece exatamente nessa transição. A pesquisa de Angela Duckworth sobre grit, que pode ser traduzido como perseverança ou resiliência de longo prazo, identificou que o diferencial entre pessoas que alcançam objetivos de longo prazo não é talento, não é inteligência e não é motivação constante. É a capacidade de continuar trabalhando em direção a um objetivo mesmo quando a motivação não está presente. Duckworth chama isso de paixão pelo processo, não pelo resultado. E essa distinção é crucial. A pessoa que está apaixonada pelo resultado vai desistir quando o resultado demora. A pessoa que está apaixonada pelo processo consegue encontrar valor no próprio fazer, independentemente de quando o resultado vai aparecer. Não porque é mais forte ou mais disciplinada, mas porque sua fonte de satisfação não está numa condição futura que ainda não chegou. Está no presente do trabalho em si, e essa orientação pode ser desenvolvida. Não é um traço fixo de personalidade. Tem algo sobre o que acontece com a identidade durante o silêncio que merece atenção. Quando a pessoa começa algo novo com entusiasmo, ela frequentemente adota uma identidade provisória associada ao projeto. Sou alguém que está aprendendo a escrever. Sou alguém que está cuidando da saúde. E enquanto o progresso é visível, essa identidade parece sólida. Mas quando o progresso some no platô, a identidade começa a vacilar. A voz interna questiona: será que sou realmente esse tipo de pessoa? Será que tenho o que precisa? Esse questionamento de identidade durante o silêncio é uma das forças mais poderosas na direção da desistência. Não porque a pergunta seja necessariamente errada, mas porque ela aparece no momento de menor evidência disponível para respondê-la positivamente. É como tentar avaliar se uma planta está crescendo olhando para o solo quando a raiz ainda está sendo formada. A avaliação está sendo feita no momento em que o processo real ainda está acontecendo, de forma invisível. E existe algo sobre a natureza do comprometimento que é diferente da motivação e que é o que realmente sustenta as pessoas através do silêncio. Motivação é um estado emocional. Ela surge e some dependendo de humor, de contexto, de energia disponível. Comprometimento é uma decisão que foi tomada independentemente do estado emocional. É a resposta à pergunta: independentemente de como me sinto hoje, isso ainda importa para mim? E quando a resposta é sim, o comprometimento age como âncora quando a motivação some. O comprometimento, no entanto, não é suficiente por si só. Ele precisa ser sustentado por sistemas. Sistemas são as estruturas externas que fazem o comportamento acontecer, independentemente do estado interno. O horário fixo, o espaço preparado, a rotina que remove a necessidade de decisão a cada dia. James Clear descreve isso de forma precisa. Você não sobe ao nível das suas metas, você desce ao nível dos seus sistemas. A meta é o destino. O sistema é o que te carrega até lá nos dias em que você não quer ir. E tem algo sobre o silêncio que, paradoxalmente, quando atravessado, se torna a maior fonte de autoconfiança que existe. Não a autoconfiança que vem do resultado, que é frágil e depende de condições externas,
mas a autoconfiança que vem de saber que a pessoa consegue continuar mesmo quando não tem como, que consegue aparecer mesmo quando ninguém está vendo, que consegue fazer o trabalho silencioso mesmo sem a recompensa imediata. Essa confiança, construída no silêncio, é a mais sólida de todas, e é o que separa as histórias que chegam ao final das que ficam no meio. Há uma dimensão do silêncio que raramente é nomeada, o peso do próprio potencial não realizado. Quando a pessoa começa algo novo, ela carrega consigo uma imagem mental de como aquilo vai ser quando estiver pronto. E essa imagem, por ser imaginada e não construída, é quase sempre mais perfeita, mais impressionante, mais satisfatória do que qualquer realidade em processo pode ser. O projeto imaginado não tem os tropeços, as versões ruins, as sessões improdutivas, os dias sem inspiração. E quando a realidade do processo se confronta com a imagem do resultado imaginado, a distância parece intransponível. Essa distância entre o que é e o que se imaginou que seria é o que Ira Glass, apresentador americano de rádio, chamou de o hiato do gosto. A pessoa tem gosto suficiente para reconhecer que o que está produzindo ainda não é bom, mas ainda não tem habilidade suficiente para produzir o que seu gosto exige. E essa consciência da lacuna, que é na verdade uma condição necessária para o crescimento, frequentemente é interpretada como confirmação de que não tem jeito, quando na verdade é sinal de que está exatamente no processo que leva a ter. Há algo sobre a progressão invisível que é fundamental compreender para atravessar o silêncio. O progresso em qualquer habilidade ou projeto não é linear. Tem períodos de aparente estagnação seguidos de saltos repentinos. Os pesquisadores chamam isso de curva de aprendizado em S. No começo, os ganhos são rápidos porque qualquer ponto é melhora sobre o zero. Depois vem um período longo de progresso lento ou invisível. E então, de repente, um salto. Mas para quem está dentro do período lento, sem a perspectiva da curva completa, parece que simplesmente não está funcionando. A neurociência do sono oferece uma perspectiva surpreendente sobre essa progressão invisível. Pesquisas mostram que habilidades praticadas durante o dia são consolidadas durante o sono. O hipocampo transfere informação para o córtex ao longo da noite, integrando o que foi aprendido com o que já existia. Isso significa que alguns dos maiores progressos acontecem enquanto a pessoa está dormindo, sem que ela perceba. E quando acorda sem sentir que avançou, pode ser exatamente porque o avanço aconteceu de uma forma que ainda não tem expressão visível de fora. Existe também algo sobre o papel do compromisso público na sustentação de hábitos e projetos que têm efeitos ambíguos. Por um lado, contar para alguém cria responsabilidade social que pode ajudar no início. Por outro, pesquisas como as de Peter Gollwitzer mostram que quando as pessoas falam sobre o que vão fazer, o cérebro às vezes trata essa conversa como substituto parcial para a ação. A satisfação de contar sobre o projeto pode reduzir a urgência de executá-lo. O que funciona melhor, de acordo com a pesquisa, é comprometimento privado com estruturas de accountability específicas. Tem algo sobre a diferença entre razões internas e razões externas para perseverar que determina de forma profunda a sustentabilidade do esforço. Quando a pessoa persevera por razões externas, para impressionar alguém, para cumprir uma promessa pública, essa motivação é real, mas frágil. Se esgota quando a pressão diminui, quando a plateia some. Mas quando as razões são internas, quando o projeto importa por razões profundas conectadas a valores reais, essa motivação tem uma qualidade diferente. Não depende de audiência para existir. E existe algo sobre o que o silêncio revela sobre os próprios valores que é importante. Muitas vezes a pessoa descobre, no silêncio do processo, que o objetivo que perseguia não era realmente dela. Era uma ideia atraente vista de fora, uma meta construída pelo que os outros fazem ou pelo que parece importante na cultura ao redor. E quando o entusiasmo inicial se dissipa e só fica o trabalho real, o projeto sem o brilho da novidade, essa origem externa se revela. O silêncio é, portanto, também uma oportunidade de clareza sobre o que realmente importa. Há algo sobre o que acontece com a autoestima durante o silêncio que merece atenção.
Uma das consequências mais insidiosas da desistência silenciosa é o que ela faz com a narrativa que a pessoa tem sobre si mesma. Cada vez que um projeto começa com entusiasmo e termina no silêncio sem ter sido concluído, essa história se adiciona a uma coleção. E essa coleção começa a definir uma identidade. Sou alguém que começa, mas não termina. E identidades, uma vez estabelecidas, são autossustentadas. A pessoa inconscientemente busca comportamentos que confirmem o que acredita sobre si mesma. Existe um fenômeno documentado pela psicologia positiva chamado crescimento pós-adversidade. Quando as pessoas atravessam períodos difíceis e os superam, não apenas retornam ao estado anterior, frequentemente desenvolvem recursos que não existiam antes: tolerância ao desconforto, resiliência, uma perspectiva mais rica sobre o que é possível. O silêncio nos projetos funciona de forma análoga. Quem o atravessa não apenas chega ao resultado, chega diferente, com uma capacidade de perseverar que não tinha antes, e essa capacidade se transfere para outros domínios da vida. Há também algo sobre a relação com o tempo que muda quando essa pessoa aprende a atravessar o silêncio. A pessoa que ainda não desenvolveu essa habilidade opera num horizonte de tempo muito curto. Resultados precisam aparecer em dias ou semanas, senão o projeto não está funcionando. Mas a pessoa que atravessou silêncios opera num horizonte mais longo, sabe que construções reais levam meses, às vezes anos, e que a falta de resultado visível no curto prazo é parte do processo e não evidência de falha. Essa mudança de horizonte temporal não é apenas filosófica, é prática. Muda radicalmente o que a pessoa é capaz de construir. E existe algo sobre o que a pessoa descobre sobre si mesma no silêncio que não pode ser descoberto de nenhuma outra forma. Não no entusiasmo do começo, quando tudo parece possível. Não na crise com narrativa, quando a adrenalina sustenta. Mas no silêncio simples, quando não há nada de especial acontecendo, quando é apenas a pessoa e o trabalho que decidiu fazer, é nesse momento que ela descobre o que é feita. E essa descoberta, por mais humilde que pareça no dia em que acontece, é uma das mais valiosas que uma pessoa pode fazer sobre si mesma. Por fim, há algo sobre a promessa silenciosa que está no coração de cada projeto que começa. Não a promessa que a pessoa faz para os outros, mas a que faz para si mesma, que vai levar isso a sério, que vai aparecer mesmo nos dias difíceis, que vai confiar no processo mesmo sem ver o resultado. Cada vez que essa promessa é cumprida, a pessoa constrói algo dentro de si que vai além do projeto, constrói integridade consigo mesma. E integridade, diferente do talento, não é dada, é cultivada, um cumprimento silencioso de cada vez. Existe algo sobre o ritmo de cada pessoa que o silêncio também ajuda a ir revelar. No entusiasmo do começo, a pessoa frequentemente tenta adotar o ritmo de outras pessoas que admira, o de quem parece estar indo mais rápido, produzindo mais, avançando com mais velocidade. Mas o ritmo sustentável de cada pessoa é individual e só é descoberto na prática. E o silêncio, ao remover a energia extra do entusiasmo inicial, revela o ritmo real, não o ritmo ideal, o ritmo possível. E é a partir do ritmo possível, não do ideal imaginado, que se constroem trajetórias sustentáveis. E tem algo sobre o que muda quando a pessoa para de tratar o silêncio como inimigo e começa a tratá-lo como informação. O silêncio diz coisas. Diz que o ritmo pode precisar de ajuste, que a estratégia pode precisar de revisão, que o contexto de vida mudou e o hábito precisa se adaptar, que o projeto precisa de uma forma diferente de ser abordado. Quando o silêncio é tratado como fracasso, essas informações não são ouvidas. A pessoa foge ou desiste. Quando é tratado como dado, a pessoa pode usar essas informações para ajustar o percurso sem abandoná-lo. Há um aspecto da jornada de longo prazo que raramente é discutido com honestidade: a solidão do processo. A maioria das transformações significativas acontece de forma invisível para os outros. O estudo que ninguém vê, o projeto que ainda não está pronto para ser mostrado, o hábito que ainda não produziu resultado suficiente para ser compartilhado. E essa invisibilidade pode ser solitária.
especialmente numa cultura em que compartilhar o processo é cada vez mais comum. Aprender a criar uma relação de companhia consigo mesma, dentro do próprio processo, a se tornar sua melhor testemunha, é uma habilidade essencial para qualquer jornada longa. Existe também algo sobre a curva de valor do silêncio que é contra-intuitiva. No início do silêncio, quando o entusiasmo acabou e os resultados ainda não chegaram, o valor percebido do trabalho parece cair. A pessoa não está sentindo prazer no processo e ainda não está colhendo resultado. Parece o pior dos dois mundos, mas a curva continua. E do outro lado do vale, quando a pessoa ainda atravessa e começa a ver os primeiros resultados do trabalho silencioso, o valor percebido do processo aumenta de forma desproporcional, porque agora ela sabe que o trabalho funcionou, que o silêncio era o caminho, não o obstáculo. Existe uma distinção que separa profundamente dois tipos de comprometimento: comprometimento com o resultado e comprometimento com o processo. Comprometimento com o resultado é condicional. A pessoa continua enquanto sente que está caminhando em direção ao resultado. Quando a sensação de progresso desaparece, o comprometimento enfraquece. Comprometimento com o processo é incondicional. A pessoa continua porque decidiu continuar independentemente de como a jornada parece no momento. E essa incondicionalidade é o que torna o processo sustentável através do silêncio. E há algo sobre a diferença entre ter um objetivo e ter uma prática que é central para entender por que algumas pessoas atravessam o silêncio e outras não. Ter um objetivo cria urgência e direção, mas quando o objetivo parece distante, quando o resultado ainda não chegou, o objetivo em si não sustenta. O que sustenta é a prática. A prática é o compromisso com o processo independentemente de onde o processo está levando no curto prazo. É a decisão de aparecer, não quando parece que vale a pena, mas como forma de vida, como a expressão de quem a pessoa decidiu ser. Há algo sobre padrão de início que merece atenção. Algumas pessoas repetem o ciclo de começar com entusiasmo e desistir no silêncio tantas vezes que o próprio entusiasmo do começo começa a perder credibilidade interna. A pessoa sente a empolgação, mas ao mesmo tempo uma voz dentro diz: "Mas eu já senti isso antes e não durou." E essa desconfiança da própria motivação inicial se torna um obstáculo adicional. O caminho para sair desse padrão não é deixar de começar com entusiasmo. É aprender uma vez a atravessar o silêncio que vem depois, porque um silêncio atravessado muda a relação com todos os começos futuros. Existe uma última pergunta que vale fazer antes de encerrar o primeiro ângulo dessa conversa. Quando você olha para os projetos que começou e não terminou, o que mais te custou não foi o esforço de começar, nem o esforço de continuar quando estava motivada. Foi o custo de parar. O custo de carregar aquela história de que começou e não terminou. O custo do S que fica. E se tivesse continuado? E se tivesse aguentado mais um mês? E se tivesse atravessado o silêncio? Esse pode ser silenciado. Não de forma retroativa, mas de forma prospectiva, começando pelo próximo silêncio que chegar. E tem uma coisa prática que pode começar hoje. Na próxima vez que a motivação sumir, em vez de interpretar como sinal para parar, faz uma pergunta diferente. O motivo pelo qual comecei ainda existe? Se a resposta for sim, não é a motivação que precisa voltar. É a decisão de continuar baseada no motivo, não no humor. Essa pergunta, feita repetidamente, vai ensinando o cérebro a dissociar a ação de estado emocional. E essa dissociação é o começo de uma capacidade que muda tudo na relação com qualquer projeto ou mudança real. Se esse conteúdo tocou algo em você, se nomeou algo que estava esperando para ser dito com clareza e sem julgamento, considera se inscrever no canal. Toda semana tem um assunto aqui, sempre baseado em pesquisa real, em neurociência e em psicologia aplicada, pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério de verdade. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. E eu leio cada comentário, todos, com atenção. Me conta, em qual projeto ou hábito você reconhece esse ciclo de começar com tudo e sumir no silêncio?
E onde você está agora nessa jornada? Ainda no entusiasmo do começo, já no silêncio? Ou do outro lado de um silêncio que atravessou e que mudou alguma coisa em você? Se algo do que foi falado aqui chegou em você, eu te convido a conhecer o método. Devagar, tudo muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a entender de onde vêm os padrões relacionais que se repetem, o que os mantém, e como construir uma base interna que te permite navegar as relações de um lugar mais claro e mais inteiro. O link está na descrição.